Vamos lá então, ó. Vamos começar contando a sua história. Pelo sotaque, a gente já percebe que você não é do Paraná, né? Não, não, eu sou natural do estado do Pará, da cidade de Altamira, mas já vai fazer 95, 2024, 29 anos que eu estou no Paraná. E como é que era o Márcio pequenininho lá no Pará? O mais pequenininho era um barrigudinho, né? Porque a gente veio de família muito humilde. Eu nasci na roça, fui para a cidade, já tinha meus 12 anos, mais ou menos. Então, até os 12 anos a gente viveu na roça daí. E a vida lá era difícil. Continua sendo difícil, né? Quando se compara a vida de quem vive no norte ou nordeste, principalmente quando se trata de pessoas de famílias muito humildes, que é o caso da minha. É realmente um contraste muito grande com os adolescentes ou as crianças do sul do país aqui, né? Então é realmente dois mundos totalmente diferentes daí. Esse Márcio lá atrás imaginava que um dia poderia ou pensou em se tornar um empresário? Não, aquele Márcio lá de trás, da época de criança, ele pensava em uma coisa, em matar a fome, né? Em ter o que comer no dia seguinte ou na tarde seguinte, né? Então, dependendo do cenário que você é colocado, praticamente sonhar se torna algo muito supérfluo. Então, isso impede até as pessoas que vivem nessas regiões de prosperar, porque realmente tem prioridades muito mais imediatas na vida do que projetar um futuro, uma carreira ou algo nesse sentido daí. É como se nem tivesse o direito de sonhar, né? Exatamente. Na verdade, não sabe nem o que sonhar, porque o principal sonho é realmente sobreviver, né? Uhum. Lá realmente eu me considero um milagre porque quando você nasce, principalmente naquela época que eu nasci, né, há 44 anos atrás, que é a idade que eu tenho, é realmente você passar de 2 anos já era realmente um verdadeiro milagre, porque as condições eram subhumanas, né? E você começou a trabalhar bem cedo, né? Bem cedo, acho que eu posso considerar que comecei a trabalhar com 6, 7 anos, né? Porque meu pai trabalhava na roça, eu venho de uma família de 16 irmãos, né? Ainda continuam 11 vivos. Então, e naquela época lá não tinha muita diferença de um para o outro. Então, meu pai tinha que trabalhar para sustentar 7, 8 filhos. Depois, os filhos começaram a ajudar ele para manter o sustento da família, né? Mas no início era somente ele. E aí ele tinha que pegar as crianças e realmente colocar para ajudar, senão não dava conta, né? E Márcio, o primeiro emprego sem ser com o seu pai, você tinha quantos anos, mais ou menos? Emprego sem ser com meu pai, tava com média de 13 anos daí. Na época podia se trabalhar aos 13, né? Não era ilegal como é hoje. E como é que era, Márcio, isso? Como é que você foi lá pedir o emprego? Aonde que era? Assim, na minha época, era um modelo totalmente diferente do que é hoje, né? Uhum. Nem currículo tinha, você saía de loja em loja, de porta em porta, perguntando: eu preciso trabalhar, você tem algum emprego, precisa de alguém para fazer alguma coisa? E era bater porta mesmo. E aí nessa brincadeira eu acabei caindo dentro de uma oficina mecânica daí. No início foi meio estranho, sabe? Na época os carros eram quase todos, ou se não todos, a carburador. E a minha principal função era lavar carburador daí. Olha só, nem existe mais essa função, talvez, né? Exatamente. E aí, depois da oficina, você trabalhou aonde? Aí eu fui trabalhar numa farmácia. Farmácia eu fiquei mais ou menos 2 anos, que foi quando eu mudei aqui para o Paraná daí. E o que é que te fez vir para o Paraná? Ah, eu sempre tinha um encanto muito grande pelo que eu via na televisão, né? Eu morava em uma cidade que não tinha prédio, que não tinha casas de alvenaria. Praticamente na época todas as casas eram de madeiras. E aí você via através de uma reportagem, através de um jornal ou através das novelas, prédios envidraçados, aquelas coisas bonitas. E eu queria ver aquilo ali, não era nem viver naquilo ali, era ver, Uhum. Saber como é que funcionava. saber como é que funcionava daí. E aí você veio para a cidade de Paysandu, De é isso? Paysandu, exatamente, inicialmente para Paysandu. Você tinha uma irmã que morava lá? Tinha uma irmã que morava lá. E como é que foi essa chegada? Assim, era aquilo que você imaginava? Ou foi um susto e você viu que a realidade era um pouco diferente? Há um susto muito grande porque é um contraste gigantesco, né? Ainda hoje é o contraste, naquela época era ainda mais. Então, realmente, quando eu cheguei aqui, eu percebi que aquilo que eu idealizava era muito diferente, né? Até pela questão da adaptação. Para eu conseguir um emprego, para eu me adaptar ao sotaque. O meu sotaque hoje ele não é nem do sul e nem do norte, virou uma Uhum, mistura, né? uhum. Mas quem é natural de lá mesmo
tem até um vocabulário que as pessoas daqui não compreendem, entendeu? Você tem que ficar repetindo 2, 3 vezes, ou a maneira que se conhece alguma coisa é uma palavra diferente, entendeu? Então você pede uma coisa ou fala uma coisa e a pessoa realmente não entende o que você está falando daí. E às vezes as pessoas de lá elas são muito mais retraídas, até pela condição mesmo que tem, do que as daqui. Então a gente acaba realmente se retraindo e ficando meio que silencioso mesmo, né? E você sofreu preconceito? Preconceito não, a gente sofre de que forma? Por exemplo, isolamento, vamos dizer assim, né? Que não deixa de ser um preconceito, né? Uhum. E foi difícil nesse momento para você? Pensou em voltar de novo para o norte? O que que passava na cabeça do Márcio nessa época? Não, nos primeiros 2 anos eu pensava em voltar praticamente todos os dias, né? Só que eu sou muito orgulhoso e eu não tinha coragem de ligar para minha família, ligar para o meu pai e pedir para ele comprar a passagem de volta. Porque para vir, fui eu que comprei, por conta e risco, né? Uhum. Então, eu acho que não seria justo eu pedir agora para eles mandar o dinheiro para eu voltar. Mas os primeiros 2 anos foi realmente adaptação à força daí. E o seu primeiro emprego aqui, como é que foi? Meu primeiro emprego aqui foi numa lanchonete. Trabalhando de garçom, trabalhando de chapeiro, fazia pastel, fritava pastel, atendia no balcão, fazia de tudo um pouco daí. E você fazia entregas nessa época também? Também, também. Fazia entregas também daí. E depois disso, o que que foi mudando na sua vida? Foi piorando. E aqui eu ainda tinha um lar que era a casa da minha irmã. Quando eu cheguei aqui, eu passei a morar com ela, né? Uhum. Mas aí eu, nas minhas aventuras, achei que Maringá era uma cidade pequena ainda para mim. E aí fui me aventurar em Curitiba, isso em 1999. E aí lá foi realmente onde eu tive as maiores dificuldades da minha vida, né? Porque eu fui para um lugar onde realmente eu não tinha absolutamente ninguém próximo de mim, em termos de grau de parentesco, né? E nem de amizade. Eu realmente desci na rodoviária e fui procurar a vida em Curitiba. Fora o clima, que era exatamente o contrário de onde você vivia antes, né? Sim, sim, totalmente oposto daí. E como é que foi esse desenrolar? Você chegou na rodoviária, o que que você fez? Qual foi o passo que você deu? Normalmente em Curitiba, em torno da rodoviária, tem muitos hotéis, né? Aqueles hotéis que realmente, dependendo da sua condição, você não passa nem na frente, né? Que, pelo menos eu morava em Curitiba, era conhecido como Treme-Treme. Que ao mesmo tempo que ele é um hotel, ele é um motel, né? Olha só. Então o apelido dos hotéis lá é Treme-Treme, os hotéis que são mistos daí. Aham. E realmente é um lugar muito insalubre, assim, pra você pernoitar, né? Uhum. Mas a minha opção, e pela condição que eu tinha, era dali pra rua. Você juntou um dinheirinho para ir para lá? Ah, não, com o meu acerto que eu fiz Ah, aqui onde eu sim. trabalhava, eu Uhum. consegui ir e ficar. Apesar que naquela época, e ainda hoje, eu não considero que exista desemprego. Existem pessoas com vontade de encarar qualquer coisa para trabalhar, né? Quando você está desempregado, principalmente no meu caso, quando eu estou precisando ganhar dinheiro, não importa quanto vão me pagar ou o que eu vou fazer. Porque é melhor do que eu ficar parado e não ganhar nada. Depois Uhum. você vai adquirindo habilidades ou condições melhores, você vai escalando, né? Uhum. Então, eu cheguei num dia, no outro dia eu estava trabalhando já. E aí começou a trabalhar como? Então, o meu sonho quando eu fui para Curitiba era trabalhar em shopping. Uhum. Porque aqui eu já tinha experiência de fazer entregas em shopping e eu achava aquilo muito glamouroso, né? Aham. E aí, quando eu fui para a entrevista, através de uma agência, eles perguntaram para mim o que eu gostaria de fazer, onde eu queria trabalhar. Sobre o que fazer é o que aparecer. Não tinha Uhum. habilidade nenhuma, não tinha formação nenhuma. Aí eu falei que gostaria de trabalhar no shopping. Acho que 2, 3 dias depois ligaram para mim, falando que tinham arrumado uma vaga no shopping. Eu fiquei feliz da vida, nem consegui dormir direito daí. Uhum. Mas no dia seguinte, quando eu fui para a apresentação, o trabalho no shopping não deixa de ser um trabalho justo, mas não era o que eu procurava. Que foi trabalhar no estacionamento, né? E lá era no shopping que tinha acho que 4 andares subterrâneos daí. Só de Só de estacionamento. estacionamento. Então fui praticamente jogado no subsolo daí, né? Uhum. E lá eu fiquei dois, 3 anos daí. E o próximo? O que que vem pela frente? O próximo foi o que me deu realmente conhecimento para o que eu faço hoje, para as empresas que eu tenho hoje, que é vender, né? Eu acho que quem tem habilidade de vendas consegue talvez escalar na vida com muito mais facilidade.